informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 31 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. A agropecuária abriu mais de 85 mil empregos de janeiro a julho. Tempo seco e quente faz incêndios voltarem ao Pantanal. No dia do avicultor, o setor celebrou projeções positivas para 2020. Paraná projeta maior plantio de soja da sua história. E não é a floresta amazônica inteira que pega fogo, diz Mourão. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana inicia com tempo ensolarado em Dourados região, sem chance de chuva. O calor bate em 36 graus no período da tarde de hoje. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 215 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 225 à vista. Vaca gorda a R$ 205 no friboi e a R$ 215 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 51 e a de soja a R$ 135, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O setor agropecuário abriu 86.200 postos de trabalho de janeiro a julho desse ano, segundo análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A agropecuária criou 62.663 vagas no período, em especial
para produção de lavouras temporárias, produção de lavouras permanentes, hortícolas, criação de bovinos, florestas plantadas, criação de aves e criação de suínos. Segundo a CNA, essas vagas foram abertas principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia. O Conselho Monetário Nacional reduziu em 0,75 ponto percentual as taxas de juro das operações de crédito rural aplicadas ao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé. A medida tem o objetivo de incentivar a produção e comercialização do café. Segundo o Conselho, pela nova proposta, as linhas de crédito para custeio, comercialização, financiamento de aquisição de café por cooperativas e recuperação de cafezais tiveram as taxas reduzidas de até 6% ao ano para até 5,25%. As chuvas da semana retrasada ajudaram a reduzir os incêndios no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Mas, com o retorno da estiagem e das altas temperaturas, alguns focos voltaram a reaparecer. Desde o início do ano, o fogo consumiu na região uma área de aproximadamente 900 mil hectares, segundo o IBAMA. Desde a terça-feira passada, a queimada retornou na região do Nabilec, que fica a cerca de 150 quilômetros de Corumbá. Uma equipe com 11 brigadistas se deslocou para aquela região para combater o fogo e enfrentou dificuldades para chegar nas áreas em incêndio. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, somente em 2020, o município de Corumbá já registrou 4.102 focos de incêndio e 40 deles somente nas últimas 48 horas. Estima-se que 50% das propriedades rurais que investem em gestão dobram a sua capacidade de caixa em 4 anos e 93% obtêm índices positivos logo na primeira safra. Gestão foi o tema do segundo episódio do Caminhos do Agro SP, apresentando um projeto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em parceria com a TV Cultura, Investe SP e a iniciativa privada. Em meio a um dos momentos mais desafiadores da história da indústria de alimentos mundial, os avicultores de todo o Brasil celebraram na sexta-feira o Dia do Avicultor, com boas perspectivas, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Ricardo Santin. Conforme levantamentos e perspectivas da ABPA, a produção de carne de frango poderá alcançar em torno de 13 milhões e 700 mil toneladas em 2020, número 3 a 4% maior em relação às 13 milhões 245 mil toneladas de 2019. No mercado brasileiro, os níveis de consumo também deverão crescer. As projeções indicam elevação de 2,5%, com total de 43,9 kg por pessoa nesse ano. Seguindo o fluxo positivo, as exportações do setor avícola, impulsionadas pelas vendas para a Ásia, também devem crescer em patamares equivalentes, entre 3% e 5%, alcançando até 4.450.000 toneladas de carne de frango, equivalente a 35% das exportações. Somente nesse ano foram exportadas 988.300 toneladas para a Ásia entre janeiro e julho, número 12,7% superior ao realizado no mesmo período de 2019. Ao todo, o Brasil já exportou entre janeiro e julho 2.471.000 toneladas em 2020. O setor de ovos, as previsões também são otimistas. Com o crescimento estimado superior a 8% na produção, o setor de postura do Brasil deverá alcançar 53 bilhões de ovos em 2020, um recorde histórico. Outro recorde está previsto no consumo interno. A média por pessoa do Brasil deverá chegar a 250 unidades, cerca de 20 ovos acima da média mundial, outro feito histórico.
O governo do Rio Grande do Sul quer tributar o ICMS em ovos e aumentar a carga de impostos na carne de frango e derivados. Segundo explicou José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, a entidade não vê espaço e nem ambiente para uma reforma tributária que deverá aumentar o custo de produção, impactar na competitividade do setor e onerar, além da produção, o consumidor. Agosto vem sendo marcado por aumento significativo na oferta nacional de cebola, fator que reflete negativamente nas cotações, que estão em queda desde o início do mês. As primeiras retrações foram mais acentuadas, principalmente entre os dias 7 e 14, uma vez que as praças de Monte Alto e São José do Rio Pardo, em São Paulo, intensificaram significativamente suas colheitas. Quanto às safras Mineira e Goiânia, a comercialização da cebola já ultrapassou a metade do volume total da safra 2020. Diferentemente do observado em julho, a qualidade da cebola melhorou, com a queda dos preços e menor euforia nas vendas. As colheitas precoces cessaram, permitindo maior tempo de cura no campo. A produção de soja no Paraná deve alcançar 20.370.000 toneladas na safra de verão 2020-2021, alta de 1% diante a temporada anterior, apesar de projeção de área plantada recorde, com técnicos da Secretaria de Agricultura apontando produtividades mais em linha com a média histórica após bons resultados em 2020. Em sua primeira projeção para a atual safra, o Departamento de Economia Rural vê alta de 1% na área de plantio da soja, para 5.530.000 hectares. Até o momento, o patamar mais elevado de plantio da soja no Paraná havia ocorrido em 2019 e 2020, com 5.460.000 hectares semeados. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a Amazônia precisa ser desmistificada e que é preciso combater com argumentos a visão que o mundo tem sobre a região, acrescentando que não é a floresta inteira que queima. Segundo ele, há 3 grupos de interesse que pressionam e criticam o Brasil por sua política ambiental: a oposição brasileira, os produtores agrícolas europeus e os ativistas do meio ambiente. Temos que desmistificar a questão da Amazônia e fazer entender que não existe uma só Amazônia, disse o Mourão, lembrando que há partes da região ocupadas e outras intocadas. O nosso último dado, do dia 26 de agosto, indicou que nós tínhamos até aquele dia 24.000 focos de calor aí na Amazônia. Olha, minha gente, 24.000 focos de calor em 5 milhões de quilômetros quadrados significa que a cada 200 quilômetros quadrados você encontra um foco, relatou o vice-presidente. Mourão seguiu sua explicação e disse ser surreal a forma como isso é colocado para as pessoas, como se a floresta inteira estivesse pegando fogo. Para ele, os 3 grupos de pressão sobre o país têm diferentes interesses. A oposição de questionar de forma radical o governo do presidente Jair Bolsonaro. Produtores europeus de minar o potencial de produção agropecuária do Brasil por não terem mais condições de competir com a gente. Existe o terceiro grupo, que eu chamo de bolsões sinceros, porém radicais, que são aqueles ativistas ambientais que acreditam piamente que a Amazônia está sendo destruída e, como consequência, isso terá uma influência no clima mundial, afirmou o Mourão. Nós temos que saber trabalhar e saber contrapor a esses grupos com argumentos sólidos, frisou o general Mourão. Os extensionistas rurais da EPAGRE, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Santa Catarina, Ricardo Santana Martins e Diego Adílio da Silva, falaram sobre a experiência do cultivo orgânico da pitaia, no sul do Brasil, no primeiro Circuito Internacional de Pitaia realizada na modalidade online. Esse foi o maior evento da cadeia produtiva da fruta em todo o mundo, criado em parceria entre os 4 países latinos produtores de pitaia, Brasil, Equador,
México e Peru. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Há cerca de um mês do início da campanha, impacto da pandemia sobre as eleições municipais ainda é incerto. Pela primeira vez, desde a promulgação da Constituição de 88, as eleições no Brasil foram adiadas. Por causa da pandemia, o primeiro domingo e o último domingo de outubro, datas reservadas para as eleições, tornaram-se inviáveis. As novas datas foram determinadas em emenda constitucional, 15 de novembro e 29 de novembro. Na Câmara, apenas o PL orientou a bancada pela rejeição do texto nos 2 turnos de votação da proposta de emenda à Constituição sobre o tema. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, explica os motivos. Não há nenhuma comprovação de que a situação será diferente pelo atraso de pouco mais de um mês. Além disso, havia uma outra preocupação nossa, a preocupação com o fato de que quase todos os candidatos já estão em pré-campanha. Então, no fundo, você adiar a eleição seria prolongar o período de pré-campanha e de campanha, com efeitos em aglomerações, em reuniões e tudo mais. Então, esse foi o entendimento do PL, mas democraticamente venceu a maioria e eu espero que corra tudo bem com a nova data da eleição. O deputado do Amazonas acredita que a mudança da data da eleição e a pandemia vão exigir uma campanha diferente, que vai tirar o entusiasmo do eleitor. Já o líder do Cidadania, Arnaldo Jardim, de São Paulo, pensa diferente. Ele acha que as mudanças forçadas pela pandemia podem ter mudado para melhor o jeito de fazer campanha, inclusive a rotina no Legislativo. As reuniões virtuais que temos feito pela Câmara, que se mostraram muito eficazes. A Câmara tem tido um bom desempenho nesse período, tem votado matérias muito relevantes e com alto grau de participação dos deputados. Isso tudo aconteceu também nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. E o próprio procedimento, a realização das convenções e congressos para escolha de candidatos. E a própria dinâmica eleitoral será impactada. Eu acho que são mudanças que algumas delas vieram para definitivamente serem incorporadas. Farão toda a diferença. Serão muito importantes para o futuro. Uma nova forma de fazer política que poderá ter o dom de mobilizar mais gente, aproximar mais, diminuir a distância entre representantes e representados. O líder do PT na Câmara, Enio Verri, acha que o rearranjo da organização da campanha provocado pela prorrogação do calendário eleitoral deu mais tempo para fazer novas alianças e também desfazer alianças quase certas. É claro que muda a estratégia da campanha, o isolamento social, a insegurança sobre se vai poder utilizar esse papel ou não durante a campanha, visto que o papel também transmite a Covid-19, ou que estrutura vamos ter em termos de financiamento público, porque além da pandemia temos a novidade. É o primeiro ano que os candidatos a prefeito e vereadores terão financiamento público de campanha. Portanto, é muita novidade junto e isso cria uma certa insegurança, sem dúvida nenhuma. As eleições são um ponto culminante do calendário eleitoral, que teve que ser todo modificado. As datas avançaram, em média, 1 mês e 10 dias do previsto. As convenções partidárias serão virtuais e vão acontecer entre 31 de agosto e 16 de setembro. O registro das candidaturas será em 26 de setembro, data em que os partidos e emissoras de rádio e TV devem apresentar seus planos de mídia à Justiça Eleitoral. No dia seguinte começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Até o dia 27 de outubro, os partidos, coligações e candidatos devem divulgar relatório sobre as transferências do fundo partidário e do fundo especial de campanha e doações e gastos com as campanhas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão.
sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.